Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Palavra para nossa meditação nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, a partir do verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas de seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre o tema Deus, o socorro na angústia. E nós já vimos que todas as pessoas, irmãos, elas passam por momentos de aflições nesta vida. Todos nós enfrentamos dificuldades, adversidades e problemas que nos angustiam.
que nos fazem muitas vezes sofrer. Falamos que isso se dá para com todos, mas de maneira diferente de uns para com os outros. Talvez seja uma enfermidade, outro talvez um outro problema familiar, outro um problema financeiro, e assim acontece na vida de muitos. Passamos por tormentas, passamos por tempestades, e alguém pode perguntar, né, mas se é assim, qual a diferença então entre servir a Deus e não servir a Deus? A resposta está no Salmo 46, verso 1, que foi a base para a introdução destas ministrações. Quando o salmista declara: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, irmãos, servir a Deus faz toda a diferença, porque todos passamos por aflições e angústias, mas Deus é o socorro daqueles que o servem, daqueles que o adoram, daqueles que o honram como Deus. E para comprovarmos esta afirmação bíblica do Salmo 46, nós estamos vendo algumas histórias da própria Bíblia que nos confirmam a manifestação de Deus, do socorro de Deus na vida de homens de Deus, que a Bíblia tem registrado. E nós vimos na semana passada e falamos sobre a vida de José. José, irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, trabalhou como escravo na terra do Egito, foi preso injustamente. Em tudo isso, José sendo afligido e sendo angustiado, ele pôde ver a mão de Deus na vida dele, guardando, livrando, para que o pior não acontecesse. E Deus o preservou ali naquela prisão durante alguns anos. Mas chegou um tempo em que Deus o tirou dali e o fez assentar-se na cadeira do governador do Egito. Vemos que Deus realizou essa obra poderosa na vida de José. No momento da sua angústia, Deus foi o seu socorro. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre esta passagem que está registrada aqui sobre o povo hebreu. O povo hebreu, irmãos, nós poderíamos citar muitos trechos, muitas passagens deste povo, onde Deus se mostrou socorro. Na própria libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, poderíamos falar aqui sobre as 10 pragas que Deus enviou na terra do Egito e a maneira como Deus tirou o seu povo dali. Poderíamos falar sobre a caminhada no deserto, quando o povo estava sem comida e Deus enviou o maná do céu. Poderíamos falar do momento em que o povo estava sedento no deserto e Deus fez jorrar água da rocha. Poderíamos falar das conquistas que Deus deu ao povo de Israel na terra de Canaã. Mas eu gostaria de me ater a esta passagem que nós lemos aqui, que é a passagem quando o povo está diante do Mar Vermelho. O povo tinha acabado de ser liberto da escravidão do Egito, e o povo está agora no deserto, indo para a terra da promessa, mas o povo se depara com as águas do Mar Vermelho. E mais do que isso, quando o povo olha para trás, o povo vê o exército de Faraó vindo atrás deles. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando o povo vê o Mar Vermelho diante deles e olham para trás e vê o exército de Faraó, no verso 10 aqui, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Mas eles também tiveram muito medo. E, embora eles tivessem clamado a Deus, eles começaram a murmurar contra Israel. Eles chegaram ao ponto de dizer: não nos seria melhor nós termos ficado escravizados no Egito do que morrer no deserto? Irmãos, muitas vezes a gente lê sobre essa situação e a gente fala contra o povo de Israel. Mas, irmãos, quantas vezes é exatamente isso que acontece na nossa própria vida?
Quantas vezes a gente se depara com momentos de angústia e a gente até clama a Deus, mas a gente também murmura. Às vezes a gente clama a Deus, mas a gente começa a questionar: por que eu estou passando por isso? Por que que Deus permitiu que isso viesse sobre a minha vida? Por que que eu estou enfrentando essa situação? Foi isso que o povo de Israel estava vivendo. E a maneira como eles reagiram, a murmuração, fala muito sobre aquilo que nós muitas vezes enfrentamos. Porque quando nós olhamos, irmãos, para este povo, embora esse povo fosse um povo numeroso, a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse povo, eles estavam ali no número de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Mas eles acabaram de sair da escravidão, eles não eram treinados para a guerra, eles não tinham armas, era um povo que estava caminhando a pé no deserto. E de repente eles estão sendo perseguidos por um dos exércitos mais poderosos daquele tempo, que era o exército do Egito, o exército de Faraó. Naquele tempo, eles já tinham carros de guerra. E eles estavam então sendo perseguidos por uma grande força. E quando o povo vê aquilo, irmãos, o povo realmente fica apavorado. Quantos de nós, muitas vezes, passamos por momentos semelhantes a esse? Nós olhamos para nós mesmos e nos deparamos com problemas que parecem tão grandes na nossa vida. E quando a gente se depara com problemas como esse, é como se a gente estivesse num beco sem saída e os problemas se aproximando, não é verdade? Uma pessoa, por exemplo, que perde o emprego, ela tem suas contas para pagar, então ela olha e não vê saída, ela está desempregada e os boletos estão chegando para pagar, e ela olha para aquilo e diz: como que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse problema? Se as portas estão fechadas diante de mim e as contas estão vindo atrás de mim. E muitas vezes nessas situações, muitas pessoas, embora clamem a Deus, mas talvez elas também murmurem e questionem a Deus: Deus, por que isso? Por que isso está acontecendo? E foi isso exatamente que o povo de Israel fez aqui. Então a primeira coisa, irmãos, que eu aprendo com esta situação do povo de Israel é que nós não devemos nunca olhar para as nossas dificuldades e para as impossibilidades, mas devemos olhar para Deus. Nós devemos confiar, quando clamamos em Deus, confiar que Deus é poderoso para fazer aquilo que para nós é impossível. O Salmo 37, irmãos, no verso 7, o salmista diz: descansa no Senhor e aguarde a Ele com paciência. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Irmãos, é claro que não é fácil quando nós nos deparamos com situações como essas. Assim como este povo estava ali, imagine os irmãos, as famílias, caminhando no deserto, e agora eles vendo o exército de Faraó vindo atrás deles. Faraó, na verdade, queria capturá-los para levar eles de volta como escravo. Mas quando eles viram os carros de Faraó, eles disseram: agora ele vem para nos matar, e nós vamos morrer no deserto. E é aí que eles levantam a questão: não seria melhor ser escravo no Egito do que ser morto no deserto? É isso que eles estão olhando. Eles estão olhando aquele poderio militar, eles estão dizendo: nós vamos perecer. Porventura não seria melhor se a gente tivesse continuado escravo lá e estarmos vivos, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mas pelo menos estaríamos vivos. Nossas esposas estariam vivas, os nossos filhos estariam vivos. Mas agora eles estão desesperados porque eles estão diante da morte. Eles estão enfrentando uma situação de morte. E eles estão olhando para o mar e eles dizem: não dá para fugir pelo mar. Não dá para voltar para trás, porque o exército vem vindo. O que nós vamos fazer? Então eles estão olhando aqui para as impossibilidades.
Mas o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que nós devemos olhar para o nosso Deus nos momentos de angústia e de aflição na nossa vida, porque Ele é o nosso socorro. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, no capítulo 17, que quando o gigante Golias, do exército dos filisteus, desafiou o exército de Israel, ele convocou um homem do exército de Israel que pudesse lutar com ele. E a Bíblia diz que ninguém se prontificou a lutar, porque eles fugiram, eles se esconderam. Mas por que eles se esconderam? A Bíblia vai dizer, porque eles estavam olhando para a altura do gigante, eles estavam olhando para a força do Golias. A Bíblia descreve e narra que eles estavam olhando para o capacete de bronze que Golias usava, eles estavam olhando para a armadura de bronze que ele vestia, eles estavam olhando para a lança e o escudo que ele carregava. E quando eles olharam para isso, eles disseram: não tem a menor chance de lutar com ele. Mas quando Davi chegou ali, e Davi viu ele confrontando e desafiando o exército de Israel, Davi, ele não olhou para o gigante, ele não olhou para a estatura do gigante, ele não olhou para as armas do gigante, mas Davi olhou para Deus. E ele se prontificou a lutar, e quando ele foi lutar, ele disse: olha, o meu Deus, um dia, quando eu apacentava os rebanhos do meu pai, veio um leão, atacou o rebanho, e eu agarrei o leão e o matei. Uma outra ocasião veio um urso, eu também matei o urso. Mas eu matei porque Deus me deu condições para isso. E ele então diz: assim será também com este gigante. O meu Deus que me ajudou a matar o leão e a matar o urso, também me ajudará a enfrentar esse gigante. Veja, irmãos, que Davi, ele não estava então olhando para a estatura do gigante, ele não estava olhando para a força do gigante, porque se Davi olhasse para o gigante, ele iria ver as suas impossibilidades. Se ele focasse nas condições de Golias, ele iria chegar à conclusão de que ele não poderia enfrentá-lo. Mas quando Davi está olhando para Deus, ele está dizendo: o Senhor é o socorro na hora da angústia. O Senhor é o meu socorro na hora da dificuldade. Talvez você esteja passando por uma situação como essa do povo de Israel. Talvez você esteja olhando adiante e você está dizendo: o Senhor não tem para onde ir, eu não tenho para onde fugir. Talvez você olhe para trás e você vê as dificuldades vindo, acumulando-se sobre você, as lutas vindo sobre a sua vida, e você diz: Senhor, o que eu vou fazer? O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na hora da angústia, de onde me virá o socorro? Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor, porque o Deus é o socorro na hora da angústia. Amados, a palavra nos diz ainda, lá no livro de 2 Reis, nos capítulos 18 e 19, a Bíblia descreve ali uma ameaça do rei da Síria, o rei Senaqueribe, que se levantou para lutar contra o rei Ezequias, que era rei de Judá. Irmãos, e ele veio com um exército muito grande contra Ezequias. E quando Ezequias olhou para aquele exército, irmãos, a Bíblia diz que Ezequias temeu muito. Ele rasgou suas vestes, ele se cingiu de panos de saco, e ele teve medo da morte. Ele olhou para aquele exército, ele diz: não tem chance alguma de nós enfrentarmos esse exército que está aí. Então ele vai clamar a Deus. A Bíblia diz que ele enviou os seus homens, alguns de seus homens, dos anciãos, para falar com o profeta Isaías, e dizer para o profeta Isaías: olha, Senaqueribe está cercando Judá, um exército poderoso, um exército muito forte está cercando, e nós não sabemos o que fazer. E quando aqueles homens foram até o profeta Isaías, nós vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 19, e verso 39,
que o profeta respondeu para o rei Ezequias e disse assim: o rei da Síria não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Pelo caminho que veio, voltará, mas não entrará nessa cidade. Diante dessa palavra, Ezequias renovou as suas forças. Diante da palavra de Deus, da promessa que Deus fez a ele: olha, esse rei e esse exército não entrarão aqui, porque eu sou o seu socorro na hora da angústia. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus enviou um anjo, e um anjo do Senhor matou 185 mil soldados do rei da Síria. O restante fugiu, o restante foi embora. Ele não entrou na cidade, ele não jogou flecha na cidade, ele não lutou contra o rei Ezequias, mas ele fugiu, porque na hora da angústia, a mão de Deus agiu naquele lugar. Na hora da angústia, Ezequias, o rei Ezequias, pôde ver o livramento do Senhor. Voltando aqui, irmãos, na história de Israel diante do Mar Vermelho, nós lemos no verso 13, que Moisés disse para o povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós. Mas eu achei interessante, irmãos, que depois no verso 15, a palavra diz que o Senhor disse a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem. Se Deus falou que ele ia pelejar, por que o povo ia marchar? O exército de Faraó estava atrás do povo de Israel. E Deus disse para eles: continue marchando, porque eu vou derrotar o exército de Faraó. Mas vocês não vão ficar parados, vocês vão continuar caminhando. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes quando a gente fala: o Senhor é meu socorro na angústia, eu acho que eu vou ficar sentado esperando Deus agir e eu não vou fazer nada. Embora Ele seja o socorro, mas eu vejo na Bíblia sempre Deus dizendo: para aquilo que é possível fazermos, nós devemos fazer. Quando Jesus transformou a água em vinho, os homens não podiam fazer esse milagre, só Jesus podia. Mas Jesus disse para os homens: encham as talhas de água. Para que a água se transformasse em vinho, eles precisaram encher as talhas de água. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele disse para eles, para os homens: tirem a pedra. Mas Ele ressuscitou Lázaro, mas os homens tiraram a pedra. Quando Ele curou aquele cego de nascença, lá em João capítulo 9, Ele untou os olhos daquele cego com lama, com barro, e Ele disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Quem fez o milagre da cura do cego? Foi Jesus, mas ele precisou ir se lavar no tanque. Então veja, irmãos, que sempre a gente está vendo na Bíblia os milagres acontecendo, o socorro de Deus chegando, mas nós vemos sempre Deus dizendo: olha, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Então Deus estava dizendo para o povo: marchem, porque o exército de Faraó está vindo atrás. Eu vou destruir, mas vocês devem continuar marchando. Eu vou derrotar o exército de Faraó, mas vocês devem continuar caminhando. E isso foi tão importante, irmãos, porque nós lemos que o anjo se colocou atrás do exército de Israel, atrás do povo de Israel. A nuvem, a coluna se colocou entre o povo de Israel e entre o exército de Faraó. Então, enquanto o povo de Israel ia andando, o exército de Faraó vinha perseguindo. Aí a Bíblia diz assim, que onde estava o exército de Faraó, havia escuridão. Mas onde o povo de Israel estava andando, a nuvem estava clareando para eles andarem. Isso aconteceu de noite. Foi durante a noite que eles atravessaram o Mar Vermelho. Enquanto eles andavam, havia claridade.
Enquanto o exército perseguia, tinha escuridão. Ou seja, Deus se colocou entre eles como um escudo, para que o exército de Faraó, que vinha com carros e cavalos, não alcançasse o povo, as mulheres e as crianças, que tinham um passo bem mais devagar do que o próprio exército. Então Deus retardou o exército de Faraó, para que ele não alcançasse o povo de Israel. Amados, muitas vezes na nossa vida, Deus também nos manda marchar. Deus nos manda caminhar. Deus nos manda fazer aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer por nós. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia diz que os moabitas, os amonitas e alguns meunitas se levantaram para guerrear também contra o rei Josafá, que era rei de Judá. Mas Deus disse no verso 17: nessa batalha não tereis que pelejar. Mas olha o que Deus diz na sequência: saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Deus disse: olha, nessa luta vocês não vão lutar, mas amanhã vocês saiam pela manhã para enfrentá-los. Eles acordaram cedo e foram. Mas quando eles chegaram no vale onde estava o exército inimigo, eles só viram corpos mortos. O trabalho deles foi só tirar os espólios, saqueá-los. E a Bíblia diz que havia tanta coisa ali, que eles ficaram 3 dias saqueando os despojos daquele exército. Tão numeroso era. Então veja, irmãos, que embora Deus tinha dito: eu vou pelejar, mas Deus disse para eles: saiam para enfrentá-los. Da mesma maneira, quando nós também estamos diante de dificuldades, muitas vezes, irmãos, Deus quer que nós tomemos decisões. Nós tomemos decisões. Eu citei aqui, por exemplo, o caso do desemprego. A pessoa ficou desempregada, as faturas estão vencendo. Aí a pessoa fala: ah, não, Deus é o meu socorro, Ele vai mandar um emprego. Não, a ordem de Deus é: vai mandar o teu currículo. Você perdeu o emprego, eu sou o socorro, mas manda o currículo. Eu vou fazer o milagre, mas você tem que mandar a tua ficha lá, para o RH, para que aquela empresa possa contratar. Então veja, irmãos, que muitas vezes a gente quer justificar o poder de Deus não fazendo nada. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, Deus vai dizer: olha, eu vou fazer por você, mas faz aquilo que você tem que fazer. Faça aquilo que você precisa fazer. Deus está prometendo que Ele é socorro na hora da angústia, mas aquilo que é necessário você fazer, você precisa fazer. Deus guardou Davi, irmãos, durante aproximadamente 12, 13 anos fugindo de Saul. Mas Davi precisou fugir de Saul. Davi se escondeu em cavernas. Davi usou táticas de guerra para poder fugir de um exército de Saul. No entanto, Deus havia prometido para Davi: você vai se assentar no trono. Mas Davi precisou fazer o que era possível fazer. Davi estava ali sendo treinado por Deus. Davi estava ali sendo moldado por Deus. Nós falamos a semana passada de José. José foi vendido como escravo. Deus tinha dado sonhos para ele. Mas quando chegou no Egito, ele foi o melhor funcionário de Potifar. Depois ele foi preso, ele foi um preso exemplar, que o carcereiro deu a chave da prisão para ele. Ele interpretou os sonhos dos servos de Faraó, do padeiro e do copeiro. E foi por isso que ele chegou no trono. Então veja, irmãos, que muitas vezes nós entendemos: Deus é o meu socorro. Sim, embora Ele seja o meu socorro, há coisas que eu preciso fazer. Há situações em que eu preciso tomar decisões. Eu preciso tomar direção. Deus tem me prometido me abençoar na empresa, mas eu preciso então ser um bom funcionário. Eu preciso então me capacitar.
Eu preciso aprimorar o meu conhecimento para que eu tenha oportunidades na empresa. Não adianta eu dizer, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, Deus vai, se eu não fizer nada. Então, a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz então que naquela noite Deus fez soprar o vento e dividiu o mar vermelho em duas partes, e o povo começou a atravessar. No Salmo 66 e no verso 6, a Bíblia diz assim: converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Aquele povo que estava a pé não tinha chance. O exército do faraó estava atrás deles. E Deus então fez o mar se abrir. Veja, Deus ordena marchem, e eles começaram a marchar, mas o mar estava lá na frente. Mas Deus falou: agora deixa que o mar eu abro. Você fez o que você tinha que fazer, que era marchar, então deixa que agora eu vou abrir o mar das impossibilidades. Se você tomar a decisão, Deus vai abrir a porta que está fechada. Se você tomar a decisão que precisa ser tomada, Deus vai fazer aquilo que para você é impossível. Porque Ele é socorro presente na hora da angústia. Interessante, irmãos, que enquanto o povo passava e atravessava, o exército de Faraó veio por detrás. Mas quando os carros de Faraó entraram no meio do mar, as rodas dos carros de Faraó começaram a quebrar. E eles começaram a ficar entalados lá. E eles então viram que algo estava acontecendo. E eles disseram: o Senhor está lutando por Israel. Eles viram que era Deus que estava agindo, porque eles já conheciam o Deus de Israel. Eles se lembraram das pragas do Egito, e eles disseram: Deus continua guardando esse povo. Deus continua socorrendo esse povo, quando eles estão em dificuldades. E a Bíblia diz então, que no meio do mar, quando eles estavam no meio do mar, Deus falou para Moisés: Moisés, agora estende a tua vara sobre as águas. E Deus então fez com que aquelas paredes de águas se fechassem sobre os carros de Faraó. No Salmo 106, verso 11, o salmista diz: as águas cobriram os seus adversários. No verso 30 que nós lemos aqui, a palavra diz: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Veja, irmãos, Deus é socorro presente na angústia. Às vezes você vai ter que atravessar o mar. Às vezes você vai ter que marchar e você vai sentir que o inimigo está te perseguindo. Mas o que Deus quer te ensinar aqui nesta noite é que Ele continua sendo socorro na hora da angústia. Talvez você esteja, como eu disse, passando por momentos difíceis. Talvez só você e Deus sabem o que você está enfrentando. Na sua casa, na sua saúde, com seus filhos. Eu não sei, mas Deus sabe. E talvez você tenha clamado a Ele, mas ao mesmo tempo você tem dito: Senhor, está tão difícil. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não vejo saída. A palavra do Senhor para você nesta noite é: descansa nele. Faça aquilo que você pode fazer, mas descanse no Senhor. Clama a Ele, mas espere o agir de Deus, porque Ele vai socorrer no tempo oportuno. Ele vai agir de maneira sobrenatural nessa situação da sua vida. E você vai dizer: Senhor, foi um milagre.
Há coisas que você não pode fazer. Há coisas que o seu braço não alcança. Há coisas que a tua força é insuficiente. Mas Deus é socorro na angústia. Que você saia daqui esta noite com esta convicção de que Deus, Ele vai agir. Ele vai agir nessa causa. Ele vai agir nessa enfermidade. Ele vai agir para trazer libertação na vida deste teu parente, porque você está orando. Ele vai agir, porque Ele é socorro na hora da angústia. Lance aos pés do Senhor o seu pedido nesta noite. Lance aos pés do Senhor. Clama a Ele. Entrega para Ele. E você vai ver Deus agindo e operando. Vamos nos colocar em pé. Irmão, você consegue imaginar esse povo vendo esse exército, aqueles cavalos de guerra, carros de guerra vindo com fúria, e de repente eles atravessam o mar e eles veem aqueles soldados todos valentes agora mortos na praia. Naquela mesma noite, Deus derrotou os inimigos. Da mesma maneira você olha às vezes para esse problema e você diz: Senhor, não dá. Mas de repente Deus toca e as coisas acontecem. Deus age e as situações mudam. Do dia para a noite, Deus pode mudar tudo. De um José no cárcere, para no fim do dia, José no trono. O povo de um lado do mar, com medo. Do outro lado, o povo alegrando e cantando na presença de Deus, porque o inimigo tinha sido derrotado. Então creia. Isso está escrito, né, irmãos, na Bíblia, para nosso ensino. E o que eu posso aprender com isso? Que esse mesmo Deus que socorreu Israel, é o Deus que nos socorre também nas nossas aflições. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa. Senhor, a Tua palavra tem nos ensinado nesta noite que não devemos olhar para as impossibilidades, mas devemos olhar para o nosso Deus, que diz: para mim não há impossíveis. Senhor, a Tua palavra nos ensina também que nós devemos marchar, nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor fará por nós. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é socorro presente na angústia. E vidas estão, Senhor, agora passando por situações de angústia, situações de, ó Deus, de lutas, de adversidades, de enfermidades. Ó Deus, são problemas que parecem muralhas intransponíveis, são problemas que parecem verdadeiros gigantes diante destas pessoas. Mas, Senhor, a Tua palavra está ensinando nesta noite que o Senhor é o socorro na hora da angústia. Que essas vidas não venham olhar para os problemas, que essas vidas não venham olhar para as suas próprias incapacidades, mas que nesta hora elas estejam olhando para o Senhor, e que elas estejam confiando no Senhor, e que Tu possas, ó Deus, realizar também um milagre nessas vidas. Abra o mar diante delas, ó Pai. Abre esta porta que está fechada. Derruba, Senhor, os exércitos inimigos. Destrói, Senhor, os exércitos perseguidores. E que essas vidas possam, Senhor, sair alegres e abençoadas do outro lado do rio. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti e agradecemos, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina, ela nos motiva, ela nos encoraja, e por isso nós estamos saindo daqui esta noite, Senhor, mais encorajados ainda na Tua presença. Em nome de Jesus eu oro,
e te agradeço. Amém. Amém.